No interior da África Oriental, existe uma pequena, mas bela nação chamada Uganda. No entanto, Uganda é e tem sido por muito tempo um país pobre. Isso tem sido atribuído em grande parte à instabilidade política desde que conquistou sua independência em 1962. Apesar disso, muito se especula que o país esteja pronto para um rápido desenvolvimento econômico por conta de seus importantes recursos naturais, abundantes terras e grande população em idade economicamente ativa. Mas como todas as nações em desenvolvimento, Uganda tem necessidade de investimentos significativos para ajudar no crescimento da indústria pesada, aumentar os serviços públicos e ampliar a infraestrutura para atender às demandas de uma economia e população em ascensão. Por esse motivo, Uganda apresentou um plano de aviação civil agressivo que planeja melhorar drasticamente o único e sobrecarregado aeroporto internacional do país. Localizado 64 quilômetros a sudoeste da capital, o objetivo do projeto era fazer do aeroporto um hub regional, algo particularmente importante para um país sem litoral. Então, em 2015, a nação começou a procurar potenciais fornecedores de empréstimos para obter o capital necessário para a realização desse projeto tão ambicioso. Eles encontraram seu fornecedor no Banco de Exportação e Importação da China. O contrato, que tem duração de 20 anos, no aporte de 207 milhões de dólares, garantiu o financiamento necessário para iniciar a construção. Até então, tudo aparenta estar perfeitamente normal e ser um acordo mutuamente benéfico. Mas por trás de tudo isso, há um plano do Partido Comunista Chinês muito maior e audacioso para se tornar uma superpotência. Com a construção em andamento, as coisas estavam indo bem. No entanto, a situação ficou complicada quando a Autoridade da Aviação Civil de Uganda começou a se atentar para os detalhes do contrato, que foi apressadamente assinado, e descobriu 13 cláusulas separadas que foram consideradas hostis e tóxicas, incluindo medidas que chegam até a hipotecar o aeroporto com todos os canais de mediação a serem realizados pelos chineses. Isso significa que a China está no comando do contrato atual e no controle de qualquer modificação a esse contrato no futuro. Sob pressão da China para fazer um acordo rapidamente, os líderes de Uganda ou não conseguiram identificar essas cláusulas ou decidiram arriscar. Mesmo assim, as coisas começaram a se desgastar em 2020 com a crise econômica global que prejudicou a situação financeira de Uganda. Em uma tentativa desesperada de renegociar o contrato no início de 2021, o banco chinês rejeitou. No final de 2021, houve rumores de que Uganda se viu incapaz de fazer os pagamentos, o que desencadeou na aquisição do aeroporto pela China em novembro. Por enquanto, a situação completa e a extensão do problema é atualmente desconhecida, uma vez que ambas as nações estão tentando manter as coisas tranquilas. No entanto, uma aquisição total do aeroporto não seria uma coisa surpreendente. De fato, na última década, a China obteve muitos ativos valiosos em infraestrutura de países em desenvolvimento. A China possui um plano aclamado como o projeto do século pelo presidente chinês Xi Jinping. O projeto busca expandir drasticamente a infraestrutura global com ela mesma no centro econômico, cobrindo 65% da população total do mundo e 140 países. A China atraiu países especificamente em desenvolvimento com empréstimos maciços para a realização de projetos de infraestrutura, totalizando mais de $500 bilhão até agora. No entanto, uma boa parte desses empréstimos para países de baixa renda dificilmente serão pagos, pois parece que a China não avalia a capacidade da nação para pagar. Quando isso acontecer, o país destinatário é então forçado a liberar ativos para a China, seja o próprio projeto ou algum outro tipo de acordo com o qual a China tenha real interesse. Em 2019, a vizinha Quênia quase perdeu o porto de Mombasa, o maior porto da África e de longe a peça mais importante da infraestrutura econômica do país.
No entanto, para salvar o porto, a Quênia está agora sobrecarregada por um montante de dívida chinesa que custa para a nação mais de 40% de toda a sua receita. Um dos países que acabaram perdendo seu porto foi o Sri Lanka, que agora arrendou o porto para a China pelos próximos 99 anos. Este não é apenas um grande golpe para a economia e soberania do Sri Lanka, mas também provocou temores de que a China possa usar o porto como uma base naval que fica a apenas 320 quilômetros de seu rival geopolítico, a Índia. Uma situação semelhante aconteceu em Djibouti, dando à China uma base naval avançada ao longo da rota de navegação econômica mais importante do mundo. Com enormes infraestruturas dessas economias sendo controlados pelo governo chinês, o desenvolvimento desses países se tornam fortemente influenciados, se não financeiramente subservientes a Pequim. Isso é chamado de diplomacia da armadilha da dívida. A China passou por um crescimento e industrialização inacreditáveis nos últimos 40 anos, mas esse crescimento é atribuído em grande parte à vasta disponibilidade de mão de obra muito barata. À medida que a riqueza e a produtividade aumentaram, o trabalho está lentamente se tornando menos acessível e menos competitivo no cenário global, e está começando a afetar o crescimento da China. Isso é chamado de armadilha de renda média, da qual países como Brasil e África do Sul estão passando, acabando por estagnar seu crescimento econômico. Mas a China já viu isso acontecer há algum tempo e tem aspirações para se tornar uma superpotência. Sua estratégia é realocar a geração de riqueza e mão de obra barata em países de baixa renda, especificamente na África, transferindo o mercado interno para uma produção industrial mais complexa e fornecimento de serviços, fazendo da África a nova China. Com a África prestes a passar por uma dramática crise econômica e seu crescimento no século XXI semelhante ao da Ásia no século XX, juntamente com a explosão da população em torno de 3,8 bilhões até 2100, a África se tornará então a nova fonte mundial de mão de obra barata e a China quer ser a principal beneficiária desse boom econômico. Mas qual sua opinião a respeito dessas estratégias utilizadas pela China na intenção de se tornar uma potência mundial, se aproveitando da real necessidade de países em desenvolvimento? Deixe sua opinião nos comentários. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui. Se tiver gostado, deixe seu like e considere se inscrever no canal. Nos vemos no próximo vídeo e até mais!